Eu estou aqui na página 7 do capítulo do livro disponível no material da aula. Sintaxe lambda é a sintaxe da expressão lambda. Eu vou fazer alguns exemplos com JavaScript e a sintaxe que a gente vai usar vai ser muito parecida com essa daqui do livro. Tem essa lista de parâmetros, o operador lambda e o corpo da expressão. O operador lambda, está escrito aqui embaixo, representado por essa seta, divide a expressão da seguinte forma: tudo que está antes do operador, aqui nesse quadrinho azul, especifica os parâmetros de entrada. Aqui os parâmetros de entrada que vai ser usado nessa função. E o que está do lado direito, aqui nesse retângulo laranja, é a ação que deve ser desempenhada, a função que vai ser aplicada. Vamos ver isso na prática. Eu estou aqui com uma estrutura HTML que eu chamei de aula paradigmas.html. Só uma estrutura, que é o HTML, um head com title. Eu vou colocar o nome aqui de aula paradigmas, o body. Eu vou colocar aqui alguma coisa para aparecer na tela. Para a gente ver que está funcionando. E aqui a parte importante, porque o meu objetivo aqui é criar um programa JavaScript linkado nessa estrutura aqui. Isso aqui é importante pelo seguinte, porque é o link do HTML com o programa JavaScript. Script, e aqui dentro do script, da abertura, eu vou pôr a fonte e o nome do programa, que inclusive está aqui já. Aula paradigmas.js, porque eu já criei o programa em branco aqui, ó, por isso que ele aparece. Pronto, isso daí já é o suficiente para a gente ir para o JavaScript e fazer alguns exemplos. Vou salvar. Agora vamos para o JavaScript. Vou criar um programinha simples, só mostrando a função lambda. O que está lá no livro tem essa lista de parâmetros, o operador lambda e o corpo da expressão. Lista de parâmetros, operador lambda no JavaScript é assim, uma setinha dessa forma. E o corpo da expressão, nosso vai ser x mais y. Aqui na lista de parâmetros, eu vou colocar parâmetro x e parâmetro y. E do lado de cada seta vai ficar o x mais y, que vai ser o cálculo que ele vai fazer com esses parâmetros. Isso aqui em programação é chamado de arrow function. A gente pode atribuir a uma variável ou uma constante, como que eu vou fazer aqui. Constante, vou chamar essa constante aqui de, é uma soma que a gente vai fazer, cálculo soma. Então essa expressão toda vai ser atribuída a essa constante chamada cálculo soma. Pronto. Só isso daí. O próximo passo eu vou mostrar isso no console. Console.log. Quem tem experiência com programação provavelmente conhece bem esse console. Eu vou mostrar o que está acontecendo na memória. Já já você vai entender. Aqui no console eu vou chamar a função que chama cálculo soma e vou passar para ela esses dois parâmetros que ela está preparada para receber. Aqui, o x e o y. Eu estou agora colocando valores. E pronto, salvar e executar isso aqui. O que eu vou executar vai ser o HTML, mas o HTML está linkado com esse programa JavaScript.
com esse programa aqui. Então eu vou executar o HTML, esse daqui, aula paradigmas, e ele mostrou tela. Por que essa tela? Porque eu pedi no HTML que escrevesse tela, foi o que apareceu lá. E agora, botão direito, inspecionar, eu vou abrir aqui o console, e apareceu o valor 30. O que é esse valor 30? Vamos lá no JavaScript. Está aqui a nossa função que recebe esses dois parâmetros, x e y, e faz esse cálculo com eles, soma o x com o y. Aqui eu chamei a função e pedi para que ela usasse no x o valor 10 e no y o valor 20. O que ela fez? Ela somou esses dois valores, que foi esse resultado que deu aqui, 30. Foi o 10 mais o 20. O importante aqui é para a gente notar que nós estamos então usando essa arrow function dentro dos padrões do cálculo lambda. É assim que é usado então na programação em JavaScript, a forma que está sendo mais usada agora. Isso aqui também poderia ser dessa forma, aparece muito dessa forma aqui. Abre uma chave aqui e aqui um return. Vai retornar o x mais o y. Aliás, nem preciso desses parênteses. X mais y. Também funciona da mesma forma. E eu fecho as chaves aqui. Vou mudar os parâmetros, vou colocar 100 em vez de 10, só para a gente ver que esta foi executada de novo. Executando novamente, resultado 120. Por que 120? Que é esse 100 mais 20. Daquela forma que estava, aquela forma é chamada de retorno implícito, quando é possível tirar esse return. Tiro também as chaves e coloco o cálculo aqui, x mais y, só isso. Esse retorno implícito funciona quando existe apenas uma instrução no corpo da função. Essa parte aqui também sai. Pronto, ficou só isso a função, que era a forma que estava. Trocar o valor aqui de novo, vou colocar 200, vou salvar e executar. Agora deu 220, porque somou esse 200 com o 20. Vou fazer outro exemplo aqui, agora usando funções de ordem superior. Nós vimos em algumas aulas aí atrás, acho que foi deixa eu ver aqui, na aula 2 da temporada 3, as funções de ordem superior. E lá eu falei de função map, função reduce, que são as famosas aí, das funções de ordem superior. Eu vou dar um exemplo aqui com map. Map é uma função de ordem superior. Funções de ordem superior, elas permitem receber outras funções com parâmetro e elas também retornam funções. A função map, essa função específica aqui, ela mapeia uma lista em uma função e retorna seus resultados. Vou criar uma lista aqui primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. Eu chamei essa lista de lista mesmo. Agora eu vou criar uma função que ela vai somar 2 em cada valor desse. Mais 2. Na verdade, eu estou criando uma variável. E a esta variável mais 2 vai ser atribuída, então, uma função que vai usar o map. Essa lista
vai usar então a função map, que vai mapear a lista, vai passar por todos os elementos da lista. E aqui esse x vai representar cada um dos elementos da lista e ele vai responder x mais 2. Então a função map vai mapear a lista, ou seja, vai passar por cada um dos elementos da lista, vai pegar cada valor desse e vai somar 2. E o resultado disso vai colocar nessa variável chamada mais 2. Vou mandar mostrar isso no console. Da mesma forma do exemplo anterior, esse é o resultado, mais 2, para que a gente veja o resultado final aí da função. Acho que é isso daí. Deixa eu ver, parece que está tudo aqui. Salvar e vou executar. Deu um erro porque falta alguma coisa, deixa eu ver o que é. Aqui não é list, é lista, o nome da lista. Novamente executando. Olha o resultado. 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? A lista era 1, 2, 3, 4, 5. O map, ele passou por cada elemento da lista e executou essa função em cada elemento da lista. Ou seja, pegou o valor que estava na lista, somou 2 de cada um deles. Então, o 1 mais 2 deu 3, o 2 mais 2 deu 4, o 3 mais 2 deu 5, o 4 mais 2 deu 6 e o 5 mais 2 deu 7. Então, essa função de ordem superior, map, o que a gente está vendo aqui? Ela está usando uma outra função que está dentro dela, ela recebe uma função como parâmetro e ela aplicou essa função em cada elemento da lista. Aqui foi soma, poderia ser uma multiplicação. Vamos fazer uma multiplicação aqui. Vai pegar cada elemento da lista e vai multiplicar. Vou chamar agora a variável de dobro. E aí, aqui também vai ser dobro. Salvar e executar. Olha aqui. A lista era 1, 2, 3, 4 e 5. Ficou 2, o 1 ficou 2, o 2 ficou 4, o 3 ficou 6, o 4 ficou 8 e o 5 passou a ser 10. Vou fazer mais um exemplo, agora dessa vez com strings em vez de números. Vou criar uma lista de linguagens de programação. Java, Python, PHP, JavaScript. E aqui eu fecho. Terminou a lista. E da mesma forma que o outro exemplo, vou usar o map, que ele vai passar por cada elemento da lista e executar então uma função em cada elemento. Vou criar uma variável num letras, número de letras. Ele vai passar por cada elemento da lista e vai contar o número de letras que tem na palavra. A lista linguagens, ponto map, que eu vou executar o map aí. E aqui eu vou pegar cada palavra, chamar de palavra mesmo, e vou aplicar o seguinte procedimento. Vai ser palavra.length. Esse length é o comprimento da palavra em caracteres. Então vai contar quantas letras tem em cada palavra.
salvar e executar. Deu alguma coisa errado, porque, deixa eu ver, devo ter errado algum nome, linguagem, claro, faltou eu mostrar o resultado no console. Salvar e executar. Então o map mapeou essa lista, pegou a primeira palavra, Java, contou quantas letras tem a palavra, escreveu aqui 4. Foi para o segundo elemento, contou quantas letras tem na palavra Python, o terceiro, quantas letras tem, e o quarto, quantas letras tem. E mostrou então 4, que é a quantidade de letras da palavra Java, 6 do Python, 3 do PHP e 10 do JavaScript. Então esses aí são exemplos, no caso aqui, do uso de funções de ordem superior. Aliás, a função map, que é uma função de ordem superior, ela, utilizando essa estrutura do Lambda, que é chamada aqui, a linguagem de programação de Arrow Function. Por enquanto é esse daí. Obrigado pela atenção, valeu.